Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Projetos Elétricos. Essa é a nossa aula número 22 e hoje nós vamos falar sobre a proteção contra choques elétricos em instalações. Inicialmente, vamos definir aqui o que são os choques elétricos, né? O choque elétrico ele pode ocorrer pelo contato direto entre o ser humano e uma parte viva da instalação, as fases, né? Então ele ocorre em função de uma falha de isolação ou remoção das partes isolantes e aí ocorre o toque acidental da pessoa com a parte energizada, né? E a pessoa é quem vai formar o caminho aqui para a corrente entre a fase e a terra, né? O corpo humano acaba fechando esse circuito aqui entre fase e terra, ok? O contato pode ocorrer também de forma indireta, que é quando existe uma falha na isolação interna de equipamentos e a carcaça dos equipamentos acaba ficando energizada. Então a pessoa toca nessa carcaça e aí acaba também fechando um curto-circuito aí, né, entre a fase e a terra, ok? Qual é a característica aqui, pessoal? É que você vai ter um circuito fechado entre a fase e a terra pelo corpo humano. E o corpo humano ele é um componente de alta resistência elétrica. Então, vai circular uma corrente que não é uma corrente característica de um curto-circuito, né? De uma falta entre fase e terra. Portanto, os dispositivos de proteção contra a sobrecorrente não irão atuar nesse caso, porque a corrente que vai circular pelo seu corpo é uma corrente compatível como se fosse a corrente de um equipamento, tá? Então, os dispositivos de proteção contra as sobrecorrentes não são capazes de atuar nesses casos, por isso é que deve ser prevista outras proteções especificamente contra o choque elétrico, ok? Os efeitos, né, do choque elétrico no corpo humano eles podem ser variáveis em função do nível de corrente elétrica a qual ele é submetido, né? Então você pode ter desde efeitos que são imperceptíveis, né, até você começa a sentir pequenas formigações em faixas a partir de meio miliampere até 10 miliamperes você vai sentir apenas contrações musculares, né? A partir de 40 miliamperes, até nessa faixa entre 10 e 40 miliamperes, é que você começa a ter efeitos um pouco mais graves, como a queimadura, né, dos sistemas respiratórios. E acima de 40 miliamperes é que você vai ter efeitos realmente graves, né, que aí você vai ter queimaduras severas e possibilidade de fibrilação ventricular, que vai levar a um ataque cardíaco, né, quando você tiver correntes aí acima de 80 miliamperes, tá? Que é o que vai efetivamente matar a pessoa, né, é devido à fibrilação ventricular, né, ela tem uma contração involuntária em função dos músculos cardíacos, em função do sinal de corrente elétrica que ela está sendo percorrido e isso acaba prejudicando o funcionamento do sistema cardíaco e a pessoa morre, ok? Claro que isso aqui também depende do tempo, né, em que o choque está acontecendo, tá? É tanto a corrente quanto o tempo. Se a gente considerar a resistência média do corpo humano, que é algo em torno de 1,5 kΩ, né, em condições secas, então uma corrente de 150 miliamperes irá fluir através do corpo quando uma pessoa toca um condutor energizado de 230 volts em condições secas. Ou seja, nas nossas residências nós temos lá geralmente a tensão entre fase e terra 220 volts, né? Se você tocar, você vai sofrer um choque ali de aproximadamente 150 miliamperes, que está aqui nessa faixa, né? Na faixa mais grave, em que há a possibilidade de ter ataque cardíaco. Então a possibilidade de morte é muito real em acidentes domésticos com níveis de baixa tensão, ok? Por isso é muito importante, né, ser bastante criterioso com relação à proteção contra choques elétricos. Bom, o que é que está posto na NBR 5410, né? Então, o princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos nesta norma podem ser resumidos assim. Partes vivas perigosas não devem ser acessíveis na instalação e
massas ou partes condutivas que sejam acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em condições em particular, em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. E aí, complementando, né? Deste modo, a proteção contra choques elétricos compreende, em caráter geral, dois tipos de proteção: proteções básicas e proteções supletivas. Quais são os exemplos dessas proteções básicas, pessoal? Então, são exemplos a isolação, principalmente a isolação das partes vivas da instalação, a separação, o uso de barreiras ou invólucros e a limitação da tensão. Então, você vai ter os seus condutores sempre protegidos, você tem os seus quadros de distribuição sempre com as partes vivas protegidas por barreiras isolantes, você nunca vai deixar isso acessível para pessoas não qualificadas, né? Então, esses cuidados com relação ao isolamento da parte viva fazem parte da proteção básica de uma instalação elétrica contra os choques elétricos. E as proteções supletivas são aquelas por exemplo, né, de equipotencialização, que é basicamente você aterrar todas as partes condutivas da sua instalação, seja de equipamentos, né, você tem que aterrar a carcaça de equipamentos, seja de outras partes estranhas à instalação elétrica, como por exemplo, tubos metálicos que estão ali para o sistema de hidrossanitário da instalação, tem que ser isolado, né? A parte de cabos de comunicação, por exemplo, telhados metálicos tem que ser aterrados. Então, todas as partes condutivas da instalação elas precisam ser aterradas. Isso é o que se chama de equipotencialização. E o seccionamento automático da alimentação, que é obtido com dispositivos específicos que fazem a interrupção da alimentação, né, na detecção de uma possibilidade de choque elétrico. Nós vamos falar sobre isso aqui na aula de hoje. Você pode ainda promover isolação suplementar e a separação elétrica, né, que é também com relação ao objetivo de isolar as partes vivas da instalação. Ok, pessoal? Então, de uma forma bem geral, a gente protege contra choques elétricos isolando as partes vivas, fazendo a equipotencialização de todas as partes condutivas da instalação e promovendo um desligamento automático da instalação em caso de choque elétrico. São esses três pilares aí que devem ser trabalhados para a proteção de choques elétricos, ok? Na aula aqui a gente vai focar na questão da equipotencialização e do seccionamento automático da alimentação, dado que a questão da isolação das partes elétricas, em geral, ela é atendida, né? Ela é a mais fácil de ser atendida e inclusive bastante intuitiva a forma como nós devemos proteger as partes vivas da instalação, tá? Então nós vamos focar um pouco mais aqui nas características da equipotencialização e do seccionamento automático da instalação, ok? Então, com relação à equipotencialização, a norma coloca que todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção, né? Então, você tem que ter um sistema de aterramento na sua instalação, que a gente vai falar um pouco mais como esse sistema deve ser feito, tá? Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, mas você deve ter um sistema de aterramento e esse sistema de aterramento ele tem que ser utilizado para aterrar todas as massas da instalação, né? Você tem que ter condutores de proteção que vão estar ligados ao aterramento, fazendo o aterramento de todas as carcaças e não só das carcaças, mas de todas as partes estranhas à instalação também. Então, em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal nas condições especificadas em 6.4.2.1 e tantas equipotencializações suplementares quanto forem necessárias. Então, quando ele fala equipotencialização principal, ele está falando sistema de aterramento. Então, você tem que ter um sistema de aterramento principal da instalação e você pode ter ainda sistemas de aterramento complementares para atender partes específicas da instalação. Em geral, o sistema de aterramento principal ele já é suficiente para proteger toda a instalação, ok?
Todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal e dessa forma há um mesmo e único eletrodo de aterramento. Isso sem prejuízo de equipotencializações adicionais que se façam necessárias para fins de proteção contra choques ou compatibilidade eletromagnética. Então o que ele está dizendo aqui, todas as massas devem ser ligadas à malha de aterramento principal, mesmo que haja necessidade daquele ponto ali ser feito um aterramento específico para ele, ele deve estar conectado também à malha de aterramento principal da instalação, ok? Todo o circuito deve dispor do condutor de proteção em toda a sua extensão, né? A gente já falou disso nas aulas anteriores. É necessário que do quadro de distribuição haja um barramento de proteção, da onde vão derivar vários condutores de proteção ali, pelo menos um para cada conduto da instalação. O condutor de proteção ele pode ser compartilhado entre os circuitos, desde que esses circuitos estejam no mesmo conduto, ok? Bom, e aí, como deve ser feito, né? Quais são as partes constituintes de um aterramento elétrico em uma instalação de baixa tensão? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, a parte da estrutura da edificação. Tem esse símbolo aqui representando a estrutura da edificação. Então a norma NBR 5410 coloca que o aterramento principal ele deve ser feito preferencialmente aproveitando-se a própria estrutura da fundação daquela edificação. Ou seja, as próprias fundações elas são constituídas ali de aço também, então essa parte metálica das fundações deve ser feita uma conexão nelas, né, para que elas sejam também utilizadas como o próprio aterramento da fundação, tá? Então isso é colocado na norma. O aterramento preferencial de uma edificação são as suas próprias fundações estruturais. Deve ser feito ali as conexões corretas dos condutores ali para que se garanta, né, que haja continuidade de condução entre os condutores de proteção e a fundação da instalação, da edificação, ok? E aí não só a fundação é possível, você pode fazer a fundação e também fazer uma malha de aterramento, né, com eletrodos alternativos, tá? Não existe na norma uma especificação de formato de malha de aterramento que deve ser atendida, tá? Existem vários formatos que são tipicamente utilizados, como por exemplo o formato triangular, o formato quadrangular, em que você coloca tantas hastes quanto forem necessárias para garantir uma baixa resistência de aterramento, tá? O que a gente precisa garantir é que o aterramento promova uma baixa resistência, de no máximo aí 10 ohms. Tá, ok? Para que você tenha um caminho adequado para escoamento das correntes de fuga da instalação. Porque se o aterramento tiver uma alta resistência, pode ser que a corrente encontre um caminho alternativo de menor resistência, como por exemplo o corpo humano. Tá? Mas se o aterramento oferece baixa resistência, então ele sempre vai ser o caminho preferencial para as correntes de fuga. Tá? Então você pode utilizar a estrutura do prédio como sendo um eletrodo de aterramento, ou você pode ter malhas de aterramento, né, feito com eletrodos que geralmente são eletrodos de aço galvanizado cobertos com cobre, né? E aí você forma essa malha de aterramento e tudo isso vai vir aqui para um terminal de aterramento principal, que é o que a gente chama também de terminal de equipotencialização. Tá? A partir desse terminal de equipotencialização é que vão ser derivados, né, os condutores de proteção, que vai atender lá o quadro de distribuição da instalação, e a partir do quadro de distribuição da instalação é que vão sair todos os condutores para a proteção dos circuitos, tá? E também desse barramento de equipotencialização vão sair condutores para fazer a ligação equipotencial de partes metálicas que não pertencem à instalação elétrica, como por exemplo tubulações metálicas, telhados metálicos, enfim, qualquer parte metálica da edificação ela deve ser também aterrada nesse terminal de equipotencialização, ok? Então aqui tem um exemplo do que é esse terminal de equipotencialização, né? Você vai tirar daqui
proteção de equipamentos, proteção contra choques elétricos, proteção contra descargas atmosféricas, ou seja, o DPS que a gente comentou na aula passada, ele também deve ser ligado no barramento de equipotencialização, ok? Proteção contra descargas eletrostáticas, enfim, é o barramento em que você vai derivar tantos condutores de proteção quanto forem necessários, tá ok, pessoal? Então, basicamente, de uma forma bem superficial, é assim que nós devemos realizar o aterramento de uma instalação. Bom, e existem, para a proteção das massas numa instalação, existem algumas possibilidades de configuração, tá? E a norma prevê pelo menos 5 dessas possibilidades, tá? E aí ela atribui algumas siglas a essas configurações de aterramento, esses esquemas de aterramento. Então, quando a gente tiver o aterramento em que o condutor neutro e o condutor de proteção eles estão alimentados, eles estão ligados ao mesmo eletrodo de aterramento, ou seja, a mesma malha de terra, então esse é um esquema que a gente chama de esquema TNS, tá? Eu vou ter condutores neutros e condutores de proteção separados, mas eles estão ligados ao mesmo eletrodo de aterramento. Então eu tenho aqui o esquema TNS de aterramento, tá? Quando eu tenho apenas um único condutor que faz o papel tanto do neutro quanto do aterramento, esse é o esquema que a gente chama de TNC, tá? A norma diz que esse tipo de esquema ele só pode ser usado em instalações fixas com a seção transversal dos condutores de fase maior do que, do condutor neutro, né? Maior do que 10 milímetros quadrados, tá? Então existe a restrição para a utilização desse esquema de proteção aqui, em que você tem apenas um condutor fazendo o papel de neutro e de terra ao mesmo tempo, ok? Existe ainda a possibilidade de você combinar esses dois sistemas, né? Você tem um condutor neutro, só que em algum momento da instalação ele se divide e você vai ter ali, naquele ponto, um condutor neutro e um condutor de proteção, tá? Então esse esquema em que há a divisão, né, é conhecido como esquema TNS, TNCS, ok? Existe ainda o esquema TT, que é um dos esquemas mais comuns, que você tem o condutor de proteção e o condutor de neutro separados, tá? Só que esses condutores, além de serem distintos, eles também possuem eletrodos de aterramentos distintos. Então você tem um aterramento para o neutro e tem um outro aterramento para o condutor de proteção, tá? Isso é bastante comum também, porque você recebe o neutro da concessionária e você promove ali logo abaixo do medidor, né, da concessionária, você já faz o aterramento do neutro naquele ponto. E aí, internamente na sua instalação, você vai ter uma malha de aterramento em que vai dar continuidade para a proteção de toda a instalação. Então, esse é o tipo de esquema de aterramento TT, ok? Por fim, você tem um outro esquema de aterramento que é menos comum, que é quando você tem o aterramento do neutro e da proteção, né, sendo realizados no mesmo ponto, só que o neutro ele é aterrado através de uma impedância, tá? O neutro ele não é aterrado diretamente para a terra, ele é aterrado através de uma impedância. Qual é o objetivo de se fazer isso aqui? O objetivo de se fazer isso aqui é limitar a corrente de curto-circuito entre fase e terra, né? Se você tem um fechamento do circuito entre fase e terra, esse caminho aqui agora ele não vai ter uma corrente tão elevada porque existe uma impedância no meio, tá? Então você tem uma redução na corrente de curto-circuito da instalação devido a essa impedância. Existem alguns tipos de instalação em que isso é desejável, né? Porque aí nesse caso você não vai ter atuação da proteção contra sobrecorrentes, ok? Do ponto de vista prático, em instalações de baixa tensão, instalações prediais, os esquemas mais utilizados são o esquema TT e o esquema TNS, tá? Em que você tem condutores separados para a proteção e para o neutro. Só que no esquema TNS você tem neutro e condutor de proteção
compartilhando o mesmo eletrodo de aterramento, e no esquema TT você tem o neutro e a proteção com eletrodos de aterramentos distintos, ok? Aqui no caso da região da Paraíba, em que você tem a concessionária a Energisa, na NDU 001 ela coloca que é preferencial que haja o aterramento do neutro logo na entrada da padrão de entrada, né? Então existe ali um aterramento individual para o neutro, portanto você tem a maioria dos casos das instalações aqui sendo instalações do tipo TT, ok? Bom, e agora a gente vai falar sobre o seccionamento automático. A gente falou sobre a equipotencialização, né, que é basicamente o aterramento de todas as partes metálicas de uma instalação elétrica, sejam equipamentos elétricos, sejam partes constituintes da própria edificação. E existe o outro ponto também para a proteção de choques elétricos, que é o seccionamento automático. Tá? O que a norma coloca? Ela coloca o seguinte, que o princípio do seccionamento automático é o seguinte, é um dispositivo de proteção que deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido sempre que uma falta entre parte viva e massa ou entre parte viva e condutor de proteção no circuito ou equipamento dê origem a uma tensão de contato superior ao valor pertinente da tensão de contato limite. Ora, que tensão de contato é essa, pessoal? O que ele está dizendo? Quando você tem aqui nessa situação hipotética, né, você tem por exemplo, um equipamento aqui que tem uma carcaça metálica, tá? Por alguma razão houve uma falha de isolação e a fase, né, o condutor vivo, ele está em contato agora com a massa metálica, tá? Então existe uma tensão entre a massa metálica e o condutor de aterramento, tá? Existe uma isolação entre a massa metálica e a terra. Essa tensão que existe entre a massa metálica energizada e a terra é o que se chama de tensão de contato, tá? A tensão de contato, ela pode ser igual à tensão de fase terra da instalação se a gente desprezar a resistência que existe, né, entre o ponto de contato e a terra. Por exemplo, aqui, vamos supor que uma pessoa está entrando em contato com a massa metálica energizada e um elemento condutor estranho à instalação. Esse elemento condutor estranho à instalação, por sua vez, ele tem uma resistividade própria, né? E ele está aterrado à terra através de algum condutor que tem a sua resistividade. Então existe uma resistência que está representada aqui por R de aterramento, é a resistência entre o condutor, o elemento condutor e a terra. Se a gente desprezar essa resistência, né? Se a gente considerar que ele está perfeitamente aterrado com resistência zero, então quer dizer que a tensão de contato será igual à tensão de fase terra da instalação, ok? Quais são os valores limites para a tensão de contato que a norma coloca, tá? Ela coloca 3 situações. Essas situações elas são definidas em função da competência das pessoas que vão levar o choque, ou seja, se é uma pessoa qualificada ou se é uma pessoa não qualificada do ponto de vista de habilitação, né, para trabalhar com serviços elétricos, a resistência elétrica do corpo humano e o contato com o potencial da Terra. Então, dependendo da situação, ela coloca ela classifica, né, em 3 situações, sendo uma mais crítica do que a outra, tá? E aí ela vai dizer, para a situação 1, a tensão máxima permitida é 50 volts. Para a situação 2, a tensão máxima é 25 volts. Para a situação 3, a tensão máxima é 12 volts. Ou seja, se você tiver ali a carcaça de um material sendo exposta a uma tensão de contato maior do que 50 volts, né, em qualquer situação, então um dispositivo de proteção vai ter que desligar aquela instalação ou aquele circuito. Tá certo? É basicamente isso que a norma coloca. Bom, e quem são esses dispositivos de proteção, né? A norma também coloca
quais são os dispositivos de proteção possíveis, dependendo do tipo de aterramento que é utilizado na instalação. Então aqui tem aqueles 5 tipos de aterramento que nós falamos anteriormente, tá? Ela coloca também o tempo máximo que o seccionamento deve atuar quando houver, né, aquela tensão de contato. Quando a tensão de contato for superior àqueles valores que nós apresentamos, então o seccionamento automático deve ocorrer em no máximo, aí ela coloca aqui, né, se for os esquemas de aterramento TN, é no máximo 5 segundos para o circuito de distribuição e para os circuitos terminais que alimentem apenas equipamentos fixos. E nos demais casos, aí ela coloca uma tabela lá na norma, tabela 25, em que ela estabelece outros tempos limites, né? Sempre inferior a 5 segundos, para que haja a interrupção do seccionamento da alimentação. Nos casos do isolamento, do aterramento TT, ela estabelece que esse seccionamento tem que ocorrer em no máximo 5 segundos, tá? No caso do aterramento IT, aí ela coloca a seguinte observação: numa instalação IT, a corrente de falta, no caso de uma única falta a massa ou a terra, é de pequena intensidade, não sendo imperativo o seccionamento automático da alimentação. Ou seja, a gente já demonstrou lá que esse tipo de aterramento é feito justamente para limitar as correntes, né, entre fase e neutro. Então, portanto, nesses casos, quando houver uma corrente de falta, ela será limitada pela própria impedância de aterramento, e a norma diz que nesses casos não é necessário instalar o dispositivo de seccionamento automático, tá? Em todos os demais casos é possível. E aí ela coloca qual é o critério de proteção também que deve haver. Nos casos do aterramento TN, ela coloca essa condição aqui, olha, a impedância do percurso da corrente de falta vezes a corrente que provoca a atuação do dispositivo de proteção, ou seja, isso aqui vai dar uma tensão, né? Impedância vezes corrente vai dar uma tensão, deve ser menor do que a tensão fase neutro. Em resumo, ela está querendo dizer o seguinte: a tensão para a qual o dispositivo atua tem que ser menor do que a tensão fase neutro da instalação, tá? Isso é basicamente. No caso do isolamento TT, do aterramento TT, ele coloca a seguinte condição: a resistência de aterramento das massas vezes a corrente diferencial residual nominal de atuação, que também vai dar uma tensão, deve ser menor do que a tensão de contato limite. Então, a tensão para a qual o dispositivo vai atuar tem que ser menor do que a tensão de contato limite. É isso basicamente que ele está dizendo, ok? E aí, quem são os dispositivos que podem ser utilizados para fazer esse tipo de proteção? Ele coloca aqui, podem ser dispositivos disjuntores, fusíveis ou DR. O que é o DR? É um dispositivo que é conhecido pela sigla diferencial residual. Nós vamos estudá-los na sequência, tá? No caso do isolamento TNC, não é possível utilizar o DR, tá? Porque no caso do TNC, o condutor neutro é também um condutor de terra, né? Então sempre haverá corrente circulando por ele, por isso não deve se utilizar o DR. Então somente disjuntor e fusível. No caso do aterramento TNCS, pode-se utilizar disjuntor, fusível e DR. E no caso do aterramento TT, somente o DR, tá? Pessoal, vamos agora falar do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, é difícil garantir esses critérios de proteção aqui com a utilização de disjuntores e fusíveis, né? Porque como a gente viu, o corpo humano ele é um corpo de alta impedância elétrica. Então as correntes que surgem no corpo humano podem não ser elevadas o suficiente para sensibilizar a atuação de um disjuntor ou de um fusível, devido às suas características de atuação, tá? E a gente estudou já os disjuntores, a gente viu como é que ele funciona, né? Para correntes de sobrecarga, ele precisa levar um tempo ali para poder atuar, né? Pode ser até de vários minutos. Então, na prática, o que garante essa proteção que a norma exige são os disjuntores diferenciais residuais, que são os DRs, tá?
Então, é recomendável que a gente utilize sempre o DR para proteção contra choques elétricos, para garantir o seccionamento automático das instalações e proteger contra choques elétricos, ok? E aí, o que vem a ser o DR, né? Nós vamos começar a estudar isso a partir de agora, tá? A norma coloca ainda o seguinte, olha, o uso de dispositivos de proteção a corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Ou seja, o DR que a gente vai utilizar ele tem que ter uma corrente diferencial residual inferior a 30, igual ou inferior a 30 mA, ok? E aí a norma coloca ainda o seguinte, olha, o uso é obrigatório, aí não é apenas recomendável, é obrigatório o uso do DR em várias situações. Aí ela elenca lá, circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em locais contendo banheiro ou chuveiro, circuitos que alimentem tomadas de corrente situados em áreas externas, circuitos de tomadas situados em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos de áreas externas, circuitos que, em locais de habitação, sirvam de ponto de utilização situado em cozinhas, copas, lavanderias, garagens, etc. Circuitos que, em edificações não residenciais, sirvam de pontos de tomada situados em cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, etc. Ou seja, uma série de situações a norma obriga que se utilize o DR, né? E mesmo nas situações em que não é obrigado, a gente recomenda que se utilize o DR, tá? Então a gente pode colocar como sendo um dispositivo altamente necessário para as instalações elétricas, tá certo? Para garantir o seccionamento automático da instalação elétrica em casos de proteção contra choques elétricos, tá bom? Como é que o DR funciona, pessoal? O DR ele é um dispositivo sensibilizado, né, a partir da diferença de corrente, tá certo? Então aqui você tem, por exemplo, imaginando um circuito monofásico, né, que você vai ter a fase 1 e o neutro, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma corrente circulando na fase 1, tá? Se não houver nenhuma fuga de corrente para a terra, toda a corrente fica confinada aqui no próprio circuito, então essa corrente que saiu pela fase é exatamente a corrente que vai retornar pelo neutro, né? O que ocorre? O fluxo magnético que é gerado nesse condutor pela passagem da corrente, nesse sentido, vai ser idêntico ao fluxo magnético gerado por esse condutor com a passagem da corrente elétrica no outro sentido. Então, um fluxo vai acabar anulando o outro fluxo, tá? Então, eu tenho um fluxo resultante aqui sobre essa solenoide aqui de zero, tá? Então, eu não vou ter nenhum fluxo induzido aqui e não vou sensibilizar o equipamento. Por outro lado, se houver uma fuga de corrente para a terra, né, em algum ponto, seja por falha da isolação ou seja porque alguém tocou acidentalmente num ponto vivo da instalação e promoveu um percurso da corrente para a terra, né, se houver isso, o que ocorre? A corrente que sai pela fase será maior do que a corrente que volta pelo neutro. Portanto, agora a diferença entre os fluxos gerados aqui nesses dois condutores é diferente de zero. Portanto, eu vou ter um fluxo induzido aqui nesse toroide maior do que zero e isso é o suficiente para sensibilizar um relé de atuação que vai dar o comando para abertura do circuito. Okay? Então, basicamente, ele funciona assim. É por isso que ele recebe o nome de dispositivo diferencial residual, porque ele vai atuar justamente em função da diferença, né, das correntes que saem e que chegam no circuito. Claro que existe um limite para essa diferença ser o suficiente para provocar a atuação, né? E a norma coloca que esse limite ele tem de ser de 30 mA. Então, se a corrente que saiu pela fase for maior do que a corrente que retornou pelo neutro em pelo menos 30 mA, o dispositivo DR ele deve promover a abertura do circuito, ok? Se a gente for resgatar lá os efeitos da corrente elétrica no corpo humano, a gente vai ver que 30 mA os efeitos ainda são pouco graves, não é isso? Então, por isso ele garante a proteção contra choques elétricos e ele também vai ter uma atuação aí bastante rápida, praticamente instantânea nesses casos de atuação, tá bom?
Bom, esquemas de ligação, como eu devo promover a ligação do DR na rede, né? Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, quando você tiver uma rede monofásica, você vai ligar fase e neutro no dispositivo, né? Entra fase neutro, sai fase neutro. E aí você vai conectar esse circuito aqui na sua carga, né? Esse R aqui está representando a carga elétrica, pode ser um equipamento qualquer. E esse equipamento ele vai ter a carcaça dele conectada ao condutor de proteção, ok? Se você tiver um circuito bifásico, então você vai ligar fase-fase no DR, né? Você vai ter fase-fase entrando, fase-fase saindo e da mesma forma o equipamento elétrico conectado ao aterramento. E por fim, se você tem um circuito trifásico com neutro, né? Que também é comum, então você vai ter que conectar as 3 fases e o neutro no dispositivo DR e essas 3 fases e o neutro vão lá conectar no equipamento e a partir esse equipamento vai ter que estar aterrado no condutor de proteção também. Ok? Então esses são os esquemas de ligação do dispositivo DR. Você pode instalar o DR como sendo a proteção geral dos seus circuitos, né? Ou seja, o DR vai estar lá no seu quadro de distribuição junto do disjuntor geral. Então você vai ter um único dispositivo para proteção de todos os circuitos. Ou você pode ter um dispositivo DR individualizado para cada circuito, tá? Qual é a vantagem e a desvantagem nesses casos? A vantagem nesse caso aqui é a economia, você vai utilizar um único dispositivo, e a desvantagem é a questão da seletividade, né? Se você tiver uma falha, uma fuga de corrente em um circuito específico aqui, todos serão desligados. Você pode ter até problemas em identificar aonde ocorreu a fuga. Nesse outro caso, você não tem esse problema de seletividade, né? Você vai ter um dispositivo protegendo individualmente cada circuito. Por outro lado, você tem um problema da economia, né? Você vai ter um dispositivo para cada circuito. Então, você vai ter que comprar mais dispositivos DR, você vai ter um custo maior para a sua instalação, tá bom? Isso fica a critério do projetista. As duas situações, elas protegem a instalação, e o projetista escolhe qual é o mais adequado para cada caso. Como fazer o dimensionamento do dispositivo DR, né? Então, a corrente diferencial residual, a gente já falou, ela deve ser igual ou menor a 30 mA quando o dispositivo for instalado na proteção geral. Se esse dispositivo houver instalação em circuitos terminais, então a corrente diferencial deve ser de 30 mA quando o dispositivo for instalado na proteção geral ou em circuitos terminais cujo uso é obrigatório, tá? São admitidos valores superiores a 30 amperes quando houver mais de um DR em diferentes pontos da instalação para garantir a seletividade do mesmo, né? Então, quando você tiver vários dispositivos instalados em cascata, né, um a montante do outro, então você pode ter aquele dispositivo que está mais a montante, ele pode ter uma corrente diferencial residual maior do que 30 mA. Para quê? Para garantir a seletividade entre a coordenação entre os diferentes dispositivos, ok? Outra característica é que o DR ele pode ser conjugado com o disjuntor termomagnético em um único dispositivo. E aí, nesse caso, a corrente nominal do dispositivo deve ser dimensionada conforme os critérios de proteção contra sobrecorrente, que nós já estudamos, né? Ou seja, você pode ter o DR e o disjuntor em um único dispositivo. E aí você vai ter a proteção contra sobrecorrentes e contra choques elétricos garantidos por um único dispositivo, ok? E aí, nesse caso, a corrente diferencial residual vai ter que ser 30 mA e a corrente nominal vai ter que ser aquela corrente nominal você dimensionaria para um disjuntor termomagnético, ok? Que nós já estudamos lá na aula de proteção contra sobrecorrentes. Caso o disjuntor DR seja separado do disjuntor termomagnético, ou seja, sejam dois dispositivos distintos, então a sua corrente nominal deve ser igual ou superior à do disjuntor imediatamente a montante, o qual promove a proteção contra sobrecorrentes, tá? Então, supondo que você vai ter um dispositivo DR separado do disjuntor, você tem lá a corrente nominal do disjuntor, que você dimensionou, o dispositivo DR que vai estar conectado logo a jusante desse disjuntor tem que ter uma corrente nominal que seja igual ou maior que aquela do disjuntor, tudo bem?
Aqui a gente tem um exemplo, né, de um quadro de distribuição em que você tem aqui o seu disjuntor termomagnético. Isso é um quadro bifásico, tá, pessoal? Então você tem aqui duas fases e um neutro. E o condutor de proteção, né? O condutor de proteção a gente já comentou, forma aqui o barramento de proteção, que vai derivar vários condutores para a proteção do circuito. E aí você tem aqui as duas fases, né, sendo conectadas ao dispositivo termomagnético, o disjuntor aqui. Essas duas fases também são conectadas ao DR, né, em conjunto com o neutro também, tá? E aí, nesse caso, o que ocorre? A corrente do disjuntor termomagnético e a corrente do DR, elas devem ser de tal forma que a corrente do disjuntor termomagnético seja maior ou igual à corrente do disjuntor. Desculpa, a corrente do disjuntor diferencial residual deve ser maior ou igual à corrente do disjuntor termomagnético, ok? A outra situação é quando você tem um DR instalado para cada circuito individualmente, né? Que também nesse caso você... A outra situação é quando você tem um DR instalado para cada circuito individualmente, que você tem uma seletividade maior da sua instalação e você vai ter vários DRs aqui instalados em conjunto com o disjuntor termomagnético, né? E essa condição aqui de corrente também precisa ser respeitada. Em todos os casos, porém, a corrente diferencial residual do DR é 30 mA, tá bom? Lembrando sempre, pessoal, que a gente está vendo aqui dois dispositivos, mas existe a possibilidade, existe comercialmente disponível, um único dispositivo que já contém disjuntor termomagnético e DR acoplado, tá? E aí você teria um único dispositivo instalado aqui. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Falamos aí principalmente sobre a equipotencialização das massas na instalação, né, através de um aterramento, e também sobre o seccionamento automático da instalação, que deve ser feito principalmente com o dispositivo diferencial residual, o DR. Nos vemos na próxima aula.